A paz do Senhor Jesus a todos. Eu sou o evangelista Sérgio Cordovil e vamos estar estudando a lição de número 4 da revista da Escola Bíblica Dominical, Juízes e Ruth. A história do passado nos alerta para o presente. A lição de número 4 vai falar sobre o chamado de Gideão, e vamos estar percorrendo a respeito do capítulo 8, em torno do capítulo 8, e vamos também fazer um breve relato do capítulo 7 para fazer um link para o capítulo 8. Mas o tema da lição, ela vai dizer assim: Gideão rejeita governar e leva o povo a pecar. E o texto áureo diz: porém Gideão lhes disse: não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vós. O Senhor vos dominará. Está lá em Juízes capítulo 8, versículo 23. E a verdade a ser praticada diz: precisamos nos mostrar vigilantes à tentação de tornar para nós a glória de Deus após as vitórias. Então, após cada vitória, que o Senhor nos concede, seja vitória grande, seja vitórias pequenas, a glória pertence ao Senhor. Então, devemos estar vigilantes quanto à tentação de tomar para nós essa glória. Tá? Então, o capítulo 8, do versículo 1, os efraimitas perguntaram então a Gideão: por que vos tratou dessa forma? Por que não nos chamou quando foi lutar contra Midian? E o criticaram duramente. Ele, porém, respondeu: que é que eu fiz que em comparação com vocês, o resto das uvas de Efraim não são melhores do que todas a colheita de Ebezer? Deus entregou os líderes midianitas, Oreb e Zeeb, nas mãos de vocês. O que pude fazer não se compara ao que vocês fizeram. Diante disso, acalmou-se a indignação deles contra Gideão. A primeira unidade vai falar sobre a resistência interna que Gideão estava sofrendo. Ele sofreu uma resistência entre os próprios patrícios, entre os próprios compatriotas dele, né? Gideão ele aplaca nesse momento também a iras do efraimitas, e também vai mostrar agora a ira dele, a ira de Gideão contra o povo de Sucote. A gente vai ver isso na primeira unidade. Mas, para a gente fazer um pequeno relato do capítulo 7, do chamado, a gente vai ver que Gideão ele é chamado por Deus, né? E quando Deus chama Gideão através de um anjo, ele vai lá e o Gideão está malhando trigo no lagar, Deus chega para Gideão e diz assim: olha, o Senhor é contigo, homem valente, varão valoroso. Mas só que Gideão ele mostra a sua fraqueza e diz assim: comigo? Mas eu sou o menor da minha casa, e a minha casa é a menor da minha tribo. Então ele não se sente com essa qualificação de homem valente, de homem valoroso, né? E nem de ser capaz de atender um chamado para atingir um propósito da parte de Deus. Mas todos os homens de Deus, seja a gente tem na história aí Moisés, ele também não se acha capaz, ele se acha pesado de língua, pesado de boca, pede para que Deus arranje um outro, libertador. Assim também Gideão se acha como Jeremias ou Isaías, que também demonstra a sua fraqueza, não tem, se acha como criança, não sabem falar. Então todos os homens de Deus também nenhum deles receberam de pronto ou aceitaram de pronto um chamado da parte de Deus. Mas Deus ele foi muito... Deus ele agiu com muita paciência com Gideão, ele agiu com muito cuidado com Gideão. Gideão fez prova de Deus, fez mais de uma prova de Deus, e Deus estava provando para Gideão que era realmente Deus, ele que estava ali chamando e que estava garantindo a vitória contra os inimigos. Deus iria entregar os inimigos na mão de Gideão. E antes que isso acontecesse, Deus estava provando para Gideão que isso iria acontecer. Então Deus, depois de Gideão se sentir convicto, confiante, e crendo realmente que era Deus que estava chamando e que Deus ia entregar agora o povo inimigo na mão dele, na mão do povo de Israel, agora Gideão ele parte para a luta, ele convoca agora todos os soldados, ele manda
pessoas chamarem as outras tribos que estavam ao redor, que estavam na proximidade, para que venha formar o grande exército. Mas quando Deus ele se depara com essa situação, onde o Gideão ele consegue juntar um exército muito numeroso, ele fala para Gideão que ele não iria entregar os midianitas na mão de Gideão, na mão do povo de Israel, com essa quantidade de homens que foi juntado, né? Deus ele sabia do coração de Gideão, conhecia o coração do povo de Israel e sabia que se Deus entregasse os inimigos na mão de Israel, na mão de Gideão, e eles com essa quantidade de homens, eles iriam se vangloriar, eles iam agora achar que a vitória veio pela quantidade de homem que foi juntada, ou pela estratégia que eles montaram, ou até mesmo pela habilidade que de repente alguns poderiam ter. Então Deus ele manda que Gideão anuncie que os que estivessem ali com medo, ou que estivessem ali tremendo de medo, algumas versões bíblicas dizem assim, que aqueles que estivessem tremendo de medo, que pudessem voltar para casa. Então, só nesse pronunciamento de Gideão, sobraram apenas 10 mil homens. Mesmo assim, Deus ainda estava achando muitos homens para que Deus viesse entregar agora a vitória, né? Os inimigos na mão de Gideão. Também eles poderiam vir se ensoberbecer e achar que a vitória veio pelo braço forte deles. Então, Deus ele propõe um teste, ele propõe agora um teste para com esse povo, no momento que eles vão tomar água, e aquele que bebesse água fora do propósito de Deus, fora daquele propósito que Deus havia estabelecido, também seriam dispensados. Esses 10 mil que havia sobrados, ficaram apenas 300. 300 homens, 300 valentes, 300 corajosos, e era com esses 300 que Gideão iria agora para a peleja contra os midianitas, contra mais de 135 mil soldados de Midian. E aí agora, só que Deus dá uma ordem para Gideão, para que eles pegassem os apitos, as buzinas, e fosse um determinado horário, e ali começasse a tocar, e à medida que ele obedece, à medida que ele faz isso, os inimigos agora eles sacam das espadas e eles ficam se degladiando entre si. E eles vão, matam um ao outro. E sobra apenas 120 mil morrem ali nessa situação, e 15 mil fogem. E agora Gideão ele está perseguindo agora esses 15 mil, junto com alguns reis também que estão fugindo. Então esse é o pano de fundo que se encontra. Agora a gente está aqui justamente no capítulo 8, no versículo 1, onde vai falar que Gideão ele está perseguindo os inimigos que estão fugindo, e ele observa que eles estão passando pelo território de Efraim, e ele manda um mensageiro até o território para que eles façam a interceptação, né, ali perto do Rio Jordão. E quando os fugitivos, os inimigos midianitas passam por ali, eles são interceptados pelos efraimitas, e eles são executados pelos efraimitas. E agora o povo de Efraim, os líderes de Efraim, vão até Gideão e fazem justamente esse questionamento. Ele faz esse questionamento que a gente leu no versículo 1 aqui do capítulo 8. Por que você nos tratou dessa forma? Por que não nos chamou para quando foi lutar contra o povo de Midian, e ficaram criticando duramente? Então, esses confrontos ou essas afrontas pequenas já são indício de grandes batalhas lá na frente entre eles mesmos. E aí a gente observa que Gideão, ele usa de diplomacia, ele começa a contornar, ele se torna ali um homem pacificador. E diz no capítulo 3, Deus entregou os líderes midianitas, Oreb e Zeeb, nas mãos de vocês. O que pude fazer não se compara ao que vocês fizeram. Diante disso, acalmou-se, né, a indignação. A gente vai observar que Gideão ele usa de pacificação, ele usa ali com diplomacia, ele usa ali agora de uma grande estratégia ali para evitar um mal maior, né?
A gente vai observar lá no Provérbio capítulo 15, no versículo 1, ele vai dizer assim que a resposta branda, ela desvia o furor, né? A resposta branda, ela desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Mas é interessante a gente observar que logo lá na frente, em um outro momento, Gideão não se mostra tanto, se mostra tanto pacificador. Gideão não se demonstra agora um diplomata, né? Versículo 4 vai dizer assim: Gideão e seus 300 homens, já exaustos, continuaram a perseguição, chegaram ao Jordão e o atravessaram. Em Sucote disse aos seus homens dali: peço-lhes um pouco de pão para minhas tropas que estão, homens que estão cansados, e eu ainda estou perseguindo os reis de Midian, Zeba e Zalmuna. Os líderes de Sucote agora, eles perguntaram, eles disseram: ainda não estão em seu poder Zeba e Zalmuna? Por que deveríamos dar pão às suas tropas? E assim replicou Gideão: quando o Senhor entregar Zeba e Zalmuna em minhas mãos, rasgarei a carne de vocês com espinho e espinheiros do deserto. Dali subiu a Peniel e fez o mesmo pedido aos homens de Peniel, mas eles responderam como os homens de Sucote. Aos homens de Peniel, Gideão falou: quando eu voltar triunfante, e destruirei esta fortaleza. Então observe bem que agora Gideão, ele não é mais aquele homem pacificador. Gideão, ele não usa mais agora da diplomacia que outrora ele usou com o povo de Efraim, né? Então Gideão agora ele está um homem ameaçador, ele está fazendo juras, está fazendo promessas e essas juras, essas promessas não é um povo inimigo, há um povo dos seus compatriotas. É um povo que lutava pela mesma causa, ou tinha os mesmos inimigos. Agora Gideão parece que não é mais aquele homem humilde na qual o Senhor outrora havia feito o chamado, e ele diz assim: mas eu sou menor da minha casa, a minha casa é a menor da minha tribo. Parece que aquela humildade, ela se perdeu ao longo da conquista. Não que ele havia realizado, mas a conquista que o Senhor realizou e entregou na mão dele. Parece que Deus já sabia quando ele estava, justamente quando Deus evitou de que Gideão fosse para a batalha com todo aquele exército. Por isso que Deus já vinha diminuindo a quantidade, levou Gideão para a batalha apenas com 300 homens, para não restar dúvida nenhuma, para não ter sombra nenhuma de dúvida de que a batalha foi ganha através da mão poderosa do Senhor, e não através de qualquer estratégia ou de qualquer uma outra forma que tanto Gideão como qualquer um outro homem ali do exército dos 300 poderiam estar pensando. Então não tinha como duvidar de que o Senhor havia entregado nas mãos do povo de Israel, na mão de Gideão, os inimigos. Mesmo assim, parece que agora Gideão está com o coração ensoberbecido, está agora, esse egocentrismo agora de Gideão, ele toma espaço, né? E agora observe bem que as ameaças dele, elas são crescentes. Parece que Gideão está indo em ladeira abaixo. Observa que quando ele vai na região de Sucote, ele diz assim: olha, quando o Senhor me entregar os inimigos na minha mão, eu vou voltar aqui e vou rasgar a carne de vocês com espinho e espinheiro do deserto. Já quando ele chega lá na outra aldeia, ele já nem usa nem usa mais o nome do Senhor. Ele diz assim: quando eu voltar triunfante, eu venho aqui, vou destruir essa fortaleza e vou aniquilar cada um de vocês. Então vê que a degradação de Gideão ao longo, né, a um espaço curto de tempo, ele é muito grande, né? Então esse cuidado que devemos ter, que as vitórias que o Senhor vai colocar em nossas mãos, precisamos ter o cuidado de não trazer para nós a glória dessas vitórias, sejam elas quais forem, sejam pequenas, sejam grandes, mas a vitória pertence ao Senhor.
A segunda unidade da revista ela vai falar agora da captura dos reis que estavam ali em fuga e também da vingança pessoal e a vingança sangrenta que ali agora Gideão promove. O versículo 12 diz assim: Zema e Zalmuna, os dois reis de Midian, fugiram, mas ele os perseguiu e os capturou, derrotando também o exército. Depois Gideão, filho de Joás, voltou da batalha pela subida de Heres. Ele capturou um jovem de Sucote e interrogou. E o jovem escreveu para Gideão os nomes dos 77 líderes, autoridade da cidade. Gideão foi então a Sucote e disse aos homens de lá: Aqui estão Zema e Zalmuna, acerca dos quais vocês zombaram de mim, dizendo: Ainda não estão em seu poder Zema e Zalmuna? Por que deveríamos dar pão aos seus homens exaustos? Gideão prendeu os líderes da cidade de Sucote, castigou-o com espinho e espinheiro do deserto, derrubou a fortaleza de Peniel e matou os homens daquela cidade. Então observe que agora Gideão ele volta pelo local justamente para passar por essas aldeias, para passar por essas localidades. E ele vai lá e cumpre a vingança, né? ele exerce a vingança, ele cumpre a ameaça que ele havia feito. Ele chega na região de Sucote, ele procura saber quem são os líderes, ele prende os 77 líderes e ali castiga como havia prometido. Ele rasga a carne daqueles homens com espinhos e abrolhos do deserto. E aí quando ele vai agora para Peniel, ele ali destrói as fortalezas e ele aumenta agora ele não simplesmente castiga, ele não se satisfaz simplesmente em castigar, ele mata os homens daquela cidade. Então observa que cada vez mais a agressão, cada vez mais esse ódio, essa raiva de Gideão, ele aumenta. Então Gideão ele se volta agora para o rei Zema e Zalmuna, e diz assim lá no versículo 18: Então perguntou a Zema e Zalmuna: Como eram os homens que vocês mataram lá em Tabor? Eram como você, respondeu, cada um tinha o porte de príncipe. Versículo 19 diz assim: Gideão prosseguiu: Aqueles homens eram meus irmãos, filho de minha própria mãe. Juro pelo nome do Senhor que se vocês tivessem poupado a vida deles, eu não mataria vocês. E Gideão voltou-se para Jeter, seu filho mais velho. Ele disse: Mate-os. Jeter, porém, teve medo e não desembainhou sua espada, pois era muito jovem. Mas Zeba e Zalmuna disseram: Venha, mate-nos você mesmo. Isso exige coragem de homem. Então Gideão avançou e os matou, e tirou os enfeites do pescoço dos camelos deles. Né? Então observem, né, que agora essa ira, né, essa raiva, esse ódio que dominou Gideão, ele vai agora contra os reis capturados. Eles foram levados até a terra natal de Gideão e apresentada agora ao primogênito de Gideão. Só que ele muito moço, ele ainda muito novo, ele não desembainhou a espada, ele ficou com medo e não executou aquilo que o pai havia lhe pedido, lhe ordenado. Só que os reis começaram a instigar Gideão, diz: olha, isso aí não é trabalho para moço, isso é trabalho para homem, um homem de coragem, né? Por que não faça você mesmo isso? Então Gideão não contou conversa, não pensou duas vezes, desembainhou a espada e executou os dois reis. A terceira unidade, ela vai falar que Gideão, ele se recusa a governar. Está lá no versículo 22, diz assim, ó: Os israelitas disseram a Gideão: reine sobre nós, você e seu filho e seu neto, pois você nos libertou das mãos de Midian. Não reinarei sobre vós, respondeu Gideão, nem meu filho reinará sobre vós. O Senhor reinará sobre vocês. E prosseguiu: só lhes faço um pedido, que cada um de vocês me dê um brinco da parte dos seus despojos. Os ismaelitas costumavam usar brincos de ouro. Versículo 25, eles responderam: de boa vontade os daremos a você. Então estenderam uma capa, a cada homem jogou sobre ela um brinco tirado de seus despojos. O peso dos brincos e os ouros chegou a 20,5 kg, sem contar os enfeites e os
e os pendentes e roupas de púrpuras que o rei de Midian usava e os colares que estavam nos pescoços de seus camelos. Então observe, né? Observe que o povo agora de Israel convida Gideão a governar, convida Gideão a reinar sobre eles. Não só ele, mas os filhos de Gideão e os netos de Gideão. E Gideão agora ele usa um discurso dizendo assim, olha, eu não vou reinar sobre vocês, os meus filhos também não reinarão sobre vocês, mas o Senhor reinará sobre vocês. Então, ele faz uma colocação, né, que diz assim, né, glorifica o nome do Senhor, que ele não vai reinar, o filho dele não vai reinar, mas o Senhor sim vai reinar. Né? Mas só que da sua pronúncia, daquilo que ele fala, para aquilo que ele vai fazer, daquilo que ele vai praticar, existe uma distância muito grande. Porque ele começa agora a pedir parte dos despojos daqueles que ganharam a luta. E todo vencedor numa luta, naquela época, tinha direito a ficar com parte ou ficar com os despojos, né? Tirar para si o despojo. Só que os despojos de guerra, ele tinha que ser levado na presença do rei e o rei ficava com parte desse despojo, ou ficava com todo o despojo de guerra. Né? E agora Gideão ele pede para si uma parte desse despojo. Quer dizer, ele não quer reinar, mas ele quer ser tratado como rei. Agora a gente vai observar que Gideão também adotou alguns costumes, né? Ele não só queria ser tratado como rei, mas também ele adotou alguns costumes de reis. Ele passou a ter várias esposas e também concubinas. Ele passou a procriar, a ter filho com essas esposas. Ele passou a ter 70 filhos e ainda teve um filho com uma das suas concubinas. E botou o nome desse filho como Abimeleque. Abimeleque significa, o meu pai é rei. Então, apesar de Gideão recusar formalmente ali o pedido do povo de Israel de governar, que ele viesse governar sobre eles, que os seus filhos viessem governar sobre ele, mas ele exerce ali comportamento de reis. Ele exige ali tratamento de rei, né? Então ele não vive aquilo que ele anuncia, ele não vive aquilo que ele fala, né? Então nós, como os cristãos também, nós temos que viver aquilo que pregamos. Nós não podemos pregar algo e viver totalmente diferente daquilo que pregamos. Mas vamos observar no número 2 da terceira unidade, que vai dizer assim, olha, Gideão leva o povo a pecar. Então o pior ainda estava por vir. A gente vai observar que agora no versículo 27 vai dizer assim, olha, Gideão usou o ouro para fazer um manto sacerdotal e ele colocou em sua cidade de Ofra. Todo Israel prostituiu-se fazendo dele objeto de adoração e veio a ser uma armadilha para Gideão e também para sua família. Assim Midian foi subjugado pelos israelitas e não tornou a erguer a cabeça. Durante a vida de Gideão, a terra desfrutou de paz 40 anos. Então vamos observar que Gideão agora ele pega esse ouro que ele recebeu, parte desse ouro, ele faz uma espécie de estola sacerdotal ou algo parecido que os sumos sacerdotes usavam na época de Moisés. Né? Então, além do comportamento de rei que ele estava tendo, ou ele exigia de alguma forma que as pessoas o tratassem dessa forma, ele agora faz uma espécie ali de uma estola sacerdotal para que as pessoas o vissem e achassem que ele era aquela pessoa íntima de Deus. Para que as pessoas viessem até ele buscar conselho, fossem até ele consultar sobre algo importante, para que ele desse direção, para que ele desse, de repente, um direcionamento. Ou seja, Gideão estava querendo uma vida de destaque, ele estava querendo uma vida agora diferente daquela que ele estava outrora, de ser o menor da sua casa,
a sua casa ser o menor da sua tribo, da sua região, né? Observe que agora ele está com uma postura de rei, comportamento de rei. Ele está ainda querendo ter postura de sacerdote, ou ele estava querendo também ter alguns tratamentos, né, que é destinado ao sacerdote. Então aquele povo agora, ele volta a pecar, né? Ele passa a pecar e eles começam agora a adorar aquele objeto que Gideão fez. Ele leva para a sua terra natal, coloca na terra natal, as pessoas vão até aquele lugar para adorar aquele objeto. Aquele objeto passa a ser um objeto de adoração. Pois é muito triste um homem que outrora havia derrubado ali o altar de Baal, né, e construído o altar para o Senhor, agora ele tira o altar de Baal e coloca um altar para o seu próprio instrumento criado pela sua própria mão, né? Então, muito triste. Agora o povo de Israel, ele se prostitui, começa a adorar esse objeto, começa a adorar esse elemento. E a palavra de Deus diz que quando Gideão morre, o povo volta agora a pecar com mais intensidade, porque já estava pecando, mas volta a pecar com mais intensidade e eles recriam novamente agora o altar para Baal. Eles voltam a adorar Baal novamente naquele lugar. Então observe que aquele ciclo, né, aquele ciclo de Deus levantar um juiz, levantar um libertador para aquele povo, e aquele povo ficar liberto da opressão dos seus inimigos, e toda vez que Deus fazia isso, o povo vivia com uma certa paz, e eles voltavam a pecar depois que esse libertador, esse juiz viesse a morrer. Eles passavam novamente a virar as costas para o Senhor, adorar os outros deuses, e depois que eles se arrependiam, eles buscavam o Senhor, e o Senhor novamente levantava um outro libertador, né? Só que agora, na vez de Gideão, vamos observar que antes que Gideão morre, antes da morte de Gideão, eles já começam agora a pecar, eles já começam agora a virar as costas para o Senhor, já começam a adorar o ídolo que o próprio Gideão criou. Então, Gideão, ele quebra esse ciclo de só viram as costas para Deus depois que o libertador morre. Antes mesmo da morte de Gideão, eles já começam a virar as costas para o Senhor, né? E depois que Gideão morre, vai Abimeleque, o filho de Gideão, reivindicar aquilo que o pai havia de fato recusado. Não de direito, mas de fato ele havia recusado. Ele se recusou a governar, ele se recusou a ser rei. Agora Abimeleque, quando o pai morre, ele vai lá e reivindica agora o trono para ele, e ele mata todos os outros irmãos que ele tinha, né, que Gideão havia feito com as mais de 70 esposas que ele tinha. Então ele mata todos os irmãos para que nenhum viesse reivindicar o trono. Só um dos irmãos consegue fugir. Pessoal, ela vai dizer assim: consequências desastrosas advêm quando buscamos reconhecimento próprios às custas do sucesso que Deus nos proporciona. Nosso desejo genuíno deve ser de que Cristo cresça e nós diminuamos, né? Então, realmente, quando nós queremos a glória das vitórias que Deus nos dá para nós, isso é muito desastroso na vida do ser humano. Isso é muito desastroso na vida, principalmente de um cristão que sabe e conhece, né? Então, o nosso sentimento, o nosso desejo tem que ser sempre de que o Senhor cresça e nós diminuamos. Ou seja, toda a glória das vitórias, seja ela pequena, seja elas grandes, que elas sejam todas destinadas ao Senhor, né? Ele sim é o dono de toda a honra, de toda a glória, de toda a nossa adoração. Espero, meus irmãos, que essa lição possa ter contribuído para você, professor, possa ter contribuído para você, coordenador aí da Escola Bíblica Dominical, e que nós nos vemos nas próximas lições. Que Deus nos abençoe e nos guarde.